Então, hoje a gente vai começar a nossa aula falando do naipe de espadas. O naipe de espadas, ele tem como princípio central a espada com uma lâmina de 2 gumes, usada no combate pelos guerreiros. Tem relação com o elemento ar e os princípios da nossa racionalidade, do nosso pensamento, através dos processos mentais e a nossa comunicação interna, assim como a nossa comunicação com o mundo exterior. O simbolismo fundamental das espadas está justamente na sua capacidade de corte, de direcionamento. Por isso esse naipe, ele sempre se relaciona quando a gente tem que lidar com as nossas crenças, com as nossas certezas, e essas nos impulsionam às nossas ações e aos nossos comportamentos. Ou seja, o nosso processo lógico, invariavelmente, ele passa pela análise, pela crítica, pela lógica e pelo descarte também. O naipe, ele se refere principalmente aos conflitos que inevitavelmente a gente vai ter que passar. Por isso que é um naipe tão difícil, que assim como os nossos processos internos de mudança e de transformações que a gente precisa enfrentar, os nossos processos externos, eles também são impactados. E isso vai atuar nas diversas áreas da nossa vida. Então, quando surgem as espadas numa leitura de tarô, elas sugerem essa necessidade de enfrentamento. Elas nos conduzem sempre para um caminho de crítica, de avaliação, de ponderação, e nos ensina justamente a importância da estratégia para encarar a situação da vida, assim como numa guerra. Se você fechar os olhos por um momento e imaginar numa antiga sala de um castelo medieval, um mestre espadachim está diante da sua espada. Ele observa com reverência, notando como a luz dança sobre a sua lâmina de 2 gumes. Essa é a mesma reverência que a gente deve ter ao estudar o naipe de espadas no tarô. Esse é o ponto central, a observação de como a nossa mente se comporta. A gente vai precisar abrir o nosso coração e a nossa mente para entrar, para embarcar nessa jornada que começa lá no AIS, passa pelo 2, pelo 3, até o seu ápice, que é o Rei de Espadas, aonde todas as lições são aprendidas. O naipe de espadas, ele é assim como uma dança com o vento, conectando sempre o elemento ar, que é etéreo, ele é sentido, ele é percebido, mas ele não é palpável. Então, ele representa toda essa complexidade do nosso mundo mental. Imaginem o ar que respiramos, ele é invisível, mas ele também é absolutamente essencial. Assim são os nossos pensamentos, nossos ideais, nossas ideias e principalmente a nossa comunicação. A dualidade dessa lâmina também é um mergulho que é importante a gente fazer. Assim como a espada, que tanto pode defender, oferecer essa defesa, ela pode nos ferir. Os nossos pensamentos, eles carregam esse mesmo poder dual. Quando você se depara com uma carta de espadas, ela está te convidando à observação de como que os seus pensamentos mentais estão
acontecendo. Eles estão sendo uma ferramenta de libertação ou eles são prisões autoimpostas? Você já tentou ter um pensamento racional, lógico, num momento de emoção profunda? Esse poder do discernimento é o propósito do naipe. As espadas, elas nos presenteiam justamente com essa capacidade de analisar, de cortar o que não serve. Pensa num movimento com precisão, com cuidado. Ele remove o que prejudica justamente para promover a cura. Me lembra um pouco um ato cirúrgico. Da mesma forma, esse naipe ele nos ensina a identificar e remover as limitações, os padrões tóxicos de pensamento e as ideias que a gente precisa abandonar, que já não nos servem mais. A arte da estratégia, ela funciona muito como um mestre de xadrez. E a espada, ela vem ensinar a importância da estratégia. Não é apenas sobre pensar, mas sobre pensar com sabedoria. Cada movimento, cada decisão, cada palavra tem um peso, tem um impacto, tem uma consequência. E os conflitos, eles são necessários. Nem todo conflito ele é negativo. Fala muito da certeza de que tudo que está acontecendo na nossa vida é justamente para que a gente consiga acessar algo, para que a gente consiga levar a nossa consciência. E as espadas, elas vêm nos mostrar que algumas batalhas elas precisam ser travadas, principalmente essas que são internas, e é através do confronto, através das nossas sombras, através do caos, através da dor, que a gente pode encontrar finalmente a nossa luz e a nossa evolução. Então eu entendo uma comunicação sagrada. Esse naipe, ele rege não apenas a nossa comunicação com os outros, mas o nosso diálogo íntimo, sagrado, que a gente mantém com a gente mesmo. Como que você fala consigo mesmo? Quais são as histórias que você conta para si? E aí, quais são as manifestações práticas? Nos momentos de decisão difícil, durante um processo de cura emocional, em períodos de estudo, de aprendizagem, de concentração, quando a gente aprende e estabelece limites, tanto para a gente quanto para os outros, e nas fases da nossa transformação pessoal. E aí eu convido vocês para refletirem. Quando uma espada aparece em uma leitura, elas estão te convidando justamente a observar os seus padrões de pensamentos, com mais compaixão, não só o seu, né? Mas também da pessoa que está ali recebendo aquela leitura. E ela fala muito da verdade, da ética, da honestidade, porque a mente mente. Então, comunicar-se com clareza, com verdade, com sabedoria, requer enfrentar os nossos medos, requer coragem, requer gerar autoconhecimento, reconhecer a autossabotagem, requer tirar as máscaras. E é um aprendizado contínuo, né? A espada, ela precisa ser afiada continuamente, assim como a nossa mente. E como o princípio central, com a sua lâmina de 2 gumes, ela é usada em combate, ela tem esse travamento, esse embate através do nosso processo lógico, através da nossa racionalidade. E é ter consciência que as nossas emoções, muitas vezes, elas corrompem a nossa capacidade de pensamento lógico.